da sala e falar: eu tenho razão, porque vocês não vêm aqui sentar e conversar comigo. Pode abrir o slide. Essa apresentação ela é uma versão reduzida do resultado de alguns meses de conversa entre eu, senhor Sepúlveda, e tantas outras pessoas envolvidas, inclusive Dom Bertrand, que foi uma grande honra, sobre a necessidade de modernização do discurso da monarquia. Apresentar ao maior número de pessoas essa ideia, o que nós defendemos, o que é, e por que não tem que ter um estacionamento para carruagens quando eu disse que haveria um evento monárquico aqui. As pessoas têm que entender que é uma solução real, plausível, coerente, mas o mais importante, as pessoas, antes de entenderem tudo isso, elas têm que ter acesso à informação. E não são apenas em poucos blogs pontuais visitados pelas mesmas pessoas, na grande parte das vezes, que nós conseguiremos levar essa mensagem da maneira mais eficiente possível. E não haveria uma melhor forma de eu começar a apresentação de vocês, para vocês, desculpa, do que aplicar a primeira página que eu mostrei a todos, desde o início, que contém apenas a palavra restauração. Os progressistas gostam de falar de revolução. Alguns gostam de falar de evolução, ainda que seja muito questionável esse conceito. Mas a restauração acho que cabe muito melhor ao nosso cenário. Pode passar. Nós temos hoje, talvez, o cenário mais incômodo para as grandes lideranças, para os grandes caciques políticos do país. Qualquer pessoa que gosta de acompanhar a política de perto sabe que a coisa que mais mete medo em político, além das pessoas na rua, é a incerteza. Nós chegamos a um ponto hoje no país em que nenhum cabeça de partido, em que nenhum cacique político possui coragem de sair na rua para pedir voto. Nós testemunhamos um dos cenários, e quando eu sento para falar de política, eu conto isso para as pessoas, nós ficamos conversando sobre isso. Nós testemunhamos, talvez, um dos maiores naufrágios políticos da história recente, que foi o caso do Aécio Neves, que se colocou como oposição direta a Dilma, em uma eleição dividida e brigada, questionável, obscura, cheia de detalhes, e que após a sua perda, pelo seu silêncio, pela sua covardia, pela sua impostura e pelas suas questões obscuras ligadas a prováveis casos de corrupção, o sujeito foi sair na rua a um protesto e quase saíram no tapa com o cara. Quase arrancaram ele da rua. E aí nós temos a rejeição dos políticos vence em São Paulo. Nós tivemos um número de abstenção recorde nessa última eleição. Pode passar o slide. Nós tivemos crise faz aumentar a rejeição dos políticos. Qual é a alternativa? Qual é a alternativa ao PT? Qual é o grande salvador do PT? Qual é o que vai nos salvar disso daí? Não existe nenhuma figura hoje que possa subir e falar com o público, sou eu. As pessoas estão realmente de saco cheio de todos. De todos. Tanto é que o grande esforço do Dória eleito no primeiro turno em São Paulo foi se dissociar da imagem de um político. Não, político não. Sou só administrador, sou só empresário. Verdade ou não importa mais. Hoje o político não pode nem falar mais que é político. Pode passar. Aécio Neves é hostilizado na praia. Ele foi no protesto, depois na praia. Ele estava na praia, o pessoal começou a xingar ele. Não é uma resposta natural. E não é uma resposta natural porque é muito parecido com o atual problema também. As pessoas antigamente diziam que Fernando Henrique Cardoso era de direita, não é? E o cara dizendo, não, eu sou de esquerda. Não, você é de direita. Não, eu sou de esquerda. De direita. Então ninguém queria o cara, nem a esquerda queria o cara, nem a direita. Pode passar. E aí você encontra essa cena. Que muitas pessoas, não aqui, mas amigos, conhecidos, eu tenho certeza que pararam para perguntar, quem que é? Que bandeira é aquela que eu vi? A entrevista com a Mariana Godoy, ela
ela me deu um aditivo, ela me deu um combustível, porque eu pegava aquela entrevista, passava para as pessoas e mostrava assim: olha a diferença entre essa pessoa e um político quando são lhe feitas perguntas. E eu assisti esse vídeo, Dom Bertrand, da entrevista do senhor, e assisti ao lado de um amigo. E houve um momento em que a Mariana perguntou assim: mas o senhor acredita mesmo que a religião católica é a verdadeira? E o senhor respondeu: sim, acredito. E esse meu amigo me disse: não, mas essa resposta não é boa para ele, porque vai deixar muita gente irritada. Ele perde um capital político. Ele não está preocupado com o capital político. Está preocupado com a salvação da própria alma, está preocupado com a salvação do próprio país. Essa é a diferença. Pode passar. Todos os grandes políticos para 2018 possuem índices de rejeição históricos. E ali eu coloco: nada apavora mais a classe política do que a incerteza e a instabilidade. E a partir de agora eu começo diretamente, objetivamente, a minha apresentação. O que eu quis falar com tudo isso? Nada traz mais otimismo a um comunicador, nada traz mais otimismo a alguém que trabalha com a veiculação de ideias e a propagação delas e a promoção delas, do que um cenário que nós encontramos exatamente agora no Brasil. Esse é o momento certo para nós começarmos a encarar o movimento monárquico, encarar as nossas ideias, o que nós defendemos naturalmente e o que nos move da maneira mais profissional possível. Não só dentro da internet, quanto fora dela. E por que eu acredito nisso? Porque é o momento que as pessoas estão abertas a ouvirem novas ideias. Quando Dória diz que não é um político, que está se dissociando disso a todo momento, e sai dos 5% para os 53%, e surpreende todo mundo, nesse esforço descomunal em mostrar que não é político, as pessoas estão querendo ouvir quais são as alternativas aos políticos tradicionais. Não, então quer dizer que eu não preciso ficar votando todo ano entre Aécio Neves e Dilma, e ano que vem entre não sei quem. Não, existem alternativas. E talvez em outros momentos esse sujeito nem prestasse atenção. Ah, não, mas isso daí é muito sonho. Ah, mas isso daí não funciona. Ah, mas isso daí é uma abstração. Ah, não tem essa ideia. Mas as pessoas hoje, elas estão vendo que literalmente nenhuma, eu não sei se foi o Sepúlveda que falou isso, mas nenhuma solução parece se sustentar por 3, 4 ou 5 anos. Quantos políticos não foram caçados, ou quantos presidentes nós tivemos que não sofreu nenhum tipo de processo investigativo nos últimos, desde a redemocratização? As pessoas literalmente cansaram. Pode passar. E qual é o nosso grande projeto para o país? O que a gente imagina? O que eu imagino como uma minúscula peça, trazendo um pouquinho de quase nada do meu conhecimento para tudo isso que nós podemos fazer a partir de agora, que é um projeto apresentado. A última vez que eu falei com o Dom Bertrand, ele pediu para que eu apresentasse o projeto a todos, para que todos pudessem assistir, todos pudessem ver, nós tomarmos impressões, que é o seguinte: pode... Joana d'Arc tem um motivo especial de estar ali também. Nós temos alguns objetivos aqui. Ao momento que nós passamos a trabalhar melhor a comunicação, a mensagem, o conteúdo, a exposição dos ideais monárquicos, das figuras que os compõem e das pessoas que estudam e expõem também sobre esse tipo de pensamento. Nós precisamos gerar o que nós como publicitários chamamos de massa crítica de conteúdo. O que é isso? Uma quantidade de conteúdo complementar onde a maioria dos termos que as pessoas procuram sobre política colocam imediatamente nos buscadores alguma coisa da monarquia próxima aos olhos dela.
É a ocupação de espaço direta dentro da internet. É como se todo sujeito interessado em política, em economia, em conservadorismo, em liberalismo, tivesse sempre diante dele, seja no Google ou em outras alternativas, conteúdos ligados à monarquia. Isso faz com que pessoas que são interessadas, que estão buscando conteúdo útil, caiam sempre na nossa: ei, nós estamos aqui, vocês não querem ouvir o que a gente tem a dizer? Criar engajamento. A sua adequação à linguagem visual moderna. Será que a única maneira de nós defendermos o que nós acreditamos é através de textos muito grandes, com aquelas fontes pequenininhas de fechar o olho, aquelas notas de rodapé enorme? O cara fala: eu não sei se eu tenho tempo para isso, eu acho que eu vou ver um vídeo da Kéfera. Nós temos hoje estudos que demonstram que após o segundo parágrafo de um texto, o índice de abandono de 27 anos, de 18 a 27 anos, é mais de 60%. Mais de 60% das pessoas não vão ler qualquer coisa que vocês tenham a escrever depois do segundo parágrafo. Será que todo o nosso conteúdo, será que toda a nossa mensagem já está readaptada ou é produzida para encarar esse tédio do sujeito que rivaliza o texto que ele está lendo com as outras 18 abas do Facebook? A sua inserção no meio jovem. E essa parte eu vou falar com um pouquinho mais de calma daqui para frente. Eu estava conversando com um rapaz ali fora antes de começar a minha apresentação. Ele veio: caramba, Ícaro, eu gosto muito do que você escreve, eu gosto muito do seu conteúdo. Eu falei: pô, muito obrigado. E eu sempre acho que os elogios são imerecidos mesmo. Eu acho que eu recebo muito mais elogios do que eu mereço, sem falsa modéstia. E ele falou assim: eu comentei com os meus amigos que eu viria aqui. Esse garoto, que tem 18 anos, deve ter 18 anos, 17 anos, não mais do que isso, estava comentando com os amigos dele que ele viria para o encontro monárquico. E os amigos vão falar: mas o que são encontro? Que encontro monárquico? O que tem? O que é a monarquia? Mas espera aí, por que a gente não consegue fazer 2 milhões de jovens, 500 mil jovens, 100 mil jovens fazerem a mesma coisa todo o tempo? Bruno, você escreve no site do Mises, não escreve? Você já escreveu, deixou conteúdo lá ou não? O Mises, ele tem um comportamento de distribuição na internet que eu acho fantástico. Como eu digo, os liberais sabem produzir e disseminar conteúdo. Qualquer pergunta que você faça para um liberal: mas e por que o salário mínimo é ruim? Entra lá no site do Mises e vê. E você leva o cara para lá, ele tem um contato com um monte de coisas. Como é que você leva conteúdo, exposição e defesa de ideias para os jovens? Caramba, fazendo e produzindo conteúdo de uma maneira que o jovem queira ver. A qualificação dessa massa crítica para a defesa da verdade. Quando eu encontro algum menino muito novo que se fala: eu sou monarquista, eu falo: tá bom, então como é que você me justifica que isso tem que existir? A gente vai ficar sustentando o rei, então? Como é que você defende isso? E muitas vezes esse sujeito se retrai, porque ele não sabe defender as ideias dele. Ele tem um impulso de boa vontade, ele reconhece pela própria percepção natural as ideias que ele defende, mas às vezes o menino tem vergonha. Pô, com 20 anos você não defende nada. Você está aprendendo ainda. Então esse trabalho de educação para o jovem é para quê? Para que o menino de 18 que está chegando a esse conteúdo, para que o menino de 20 que está chegando a esse conteúdo se torne um cara de 30 que defenda com segurança a sua ideia. E é esse cara que cria o interesse nos outros. Porque 2 ou 3 boas respostas a problemas diários faz com que o sujeito incrédulo fale: não, peraí, faz sentido. Fez sentido uma vez, fez sentido outra, não, pode parecer razoável. É? Vai então lá no site ler. É uma cadeia de atração. Você só precisa fazer o curioso, encontrar o objeto da sua curiosidade com pouco trabalho, porque as pessoas desistem muito hoje na internet. E a criação de uma rede colaborativa. Caramba, e se todos os meninos, se todos os jovens interessados pudessem sanar hoje uma das maiores dores
que eu senti isso na minha vida, e eu tenho certeza que muitos de vocês também, que é a solidão intelectual. Você senta na mesa, tá louco para falar de Idade Média, e o assunto é futebol. E o assunto é... Não, eu estou falando do time na Série A. A solidão intelectual é muito grande. Quando você quer aprender e você tem 20, 22, 24 anos, os seus amigos acham que isso daí é coisa boba. É perda de tempo. É nerdice. Tu não vai pegar mulher assim, não, rapaz. E que causa o quê? O desencorajamento. Então nós temos muitos pontos de desencorajamento hoje. O primeiro é que o menino já nasce e já faz parte de um sistema educacional que impele ele ao desinteresse total para tudo. Mas aí vamos lá, ele é um sobrevivente. Ele decide que ele quer aprender alguma coisa. DCE está cheio de livro de Marx para dar de graça para o menino. Mas ele é um herói. Ele evita isso e ele quer aprender alguma coisa sobre a direita. E por sinal ele cai na monarquia. Aí ele tem uma série de outros pequenos pontos de desistência. Os textos são muito grandes, os conteúdos são esparsos, não são atualizados, não estão todos centralizados, não há uma distribuição boa no Google. Então, além de ser um herói, um resistente, um sobrevivente, ele tem que ser um cara absurdamente resiliente. Não dá para exigir isso do menino que está metade da vida dele jogando Counter-Strike. Ele vai esquecer e a próxima moda vem já já. Pode passar o slide. O que eu quero dizer com esse slide? Bom, para quem não é da área, isso é um wireframe, não é? Isso é um mock-up, isso é um exemplo, isso é um projeto. Não tem nenhum apego real a uma última versão, uma versão validada de um projeto. Quem que conhece o site do Padre Paulo Ricardo? Quem aqui acha o site dele ruim? É bom, né? Padre Paulo Ricardo tem um dos modelos de comunicação mais fantásticos da América Latina, talvez do planeta. O sujeito é impecável em tudo, desde a qualidade do áudio, a rotação da sua câmera, a exposição do seu conteúdo, ao tempo de carregar o seu site. Padre Paulo Ricardo tem um site recheado de vídeos que tem nota acima de 90 na avaliação do Google, onde o máximo é 100. Tem gente profissional fazendo isso. Alguém aqui consegue dimensionar hoje o impacto que Padre Paulo Ricardo tem no país? Tem seminarista que sai do seminário e vai ver o site do Paulo Ricardo para ver o que é que ele acha sobre o assunto. O cara está mudando o país com uma equipe pequena, de meia dúzia de pessoas. Novamente, humildade para reconhecer o bom trabalho. Por que nós não podemos fazer o mesmo? Por que nós não podemos fazer ainda melhor? Porque ele nos deu o caminho das pedras, mostrou o que fazer, mostrou o que não fazer, e existem outros tantos. Por que a gente não pode ter uma rede realmente de qualidade de